Eu quero começar o dia de hoje com uma provocação direta para você que lidera a sua instituição. A sua instituição, o seu departamento ou a sua empresa não vão crescer mais nem 1 centímetro a partir de hoje. O crescimento travou e a culpa não é da economia, não é da falta de voluntários, e preste muita atenção no que eu vou te falar nesse momento. A culpa também não é do diabo. Entenda isso, a culpa não é do diabo. A culpa é estritamente do seu teto. O seu limite como líder é o que está sufocando o crescimento do seu chamado. Preste atenção nisso. O seu teto, o seu limite é o que está sufocando o seu crescimento. Eu duvido você aguentar ficar comigo nos próximos 15 minutos e encarar o amadorismo que está escondido por trás da sua falta de processos. A maioria vai fechar este vídeo nos próximos 2 minutos. A maioria vai sair, porque a verdade machuca. A verdade machuca o ego de quem gosta de títulos, a verdade machuca o ego daquelas pessoas que gostam de ter cargos, mas não gostam de ter governo. Então, se você quer descobrir o código exato que as maiores lideranças do mundo usam para romper a barreira do crescimento, fique aqui comigo. Certo? Se você quer aprender o que a maioria das organizações que crescem, que avançam, né, a maioria das lideranças do mundo usam, sem infartar na operação, sem perder a sua saúde, fica aqui, porque nos próximos minutos eu vou te entregar uma chave prática de inteligência organizacional, que vale mais do que qualquer mentoria de R$10.000 por aí. Maioria das mentorias que você vê no mercado é 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, mas o que eu vou te ensinar, o que eu vou te mostrar aqui gratuitamente, realmente vai trazer crescimento para você. Para garantir que esta aula seja cirúrgica e respeite o seu tempo, eu não vou perder tempo aqui com enrolação, então papel e caneta na mão e vamos avançar. Beleza? Se você quiser fazer perguntas, pode fazer aí no chat, pode fazer nos comentários, que nós vamos responder depois, certo? Então vamos lá. A primeira lei irrefutável que John Maxwell nos ensina é a lei do limite. Certo? A lei do limite, ou seja, a capacidade de liderança é o teto que determina a eficácia de uma pessoa. Eu coloquei aqui na tela para vocês, para você poder acompanhar comigo aqui, porque eu esqueci de mudar, está no final do slide, mas vamos lá. Ó, primeiro, aqui, a lei número 1. Certo? A lei número 1. Deixa eu lhe fazer uma pergunta crucial nesta hora. Por que existem ministérios com a mesma mensagem teológica, na mesma região geográfica, onde um patina há anos com 20, 30 membros e não consegue avançar, enquanto o outro rompe a barreira e ativa milhares de vidas, ativa milhares de pessoas? O que dita essa diferença? O porquê dessa diferença? Ou seja, a primeira lei irrefutável de liderança que John Maxwell nos ensina nesse seu livro, ele vai falar da lei do limite. Ou seja, o que ele ensinaria é que a sua capacidade de liderança é o teto que determina a eficácia da sua organização. Se a sua liderança é nota 5, preste atenção nisso. Se a sua liderança é nota 5, o impacto da sua estrutura jamais passará de nota 4. Jamais passará de nota 4. O seu negócio ou igreja está espremido contra o teto que você mesmo estabeleceu, o teto que você mesmo criou. Para você entender o peso prático disso, eu coloquei aqui para poder ilustrar para você. Eu me lembrei quando eu estava fazendo essa aula, eu estava me lembrando de um fato impressionante nos bastidores da fundação da Igreja Universal do Reino de Deus, pelo Peixe Pedir Macedo. Você pode não concordar com algumas coisas dele, você pode não concordar da teologia dele, você pode não concordar com um monte de coisa dele, mas o que nós não podemos negar é que ele tem uma capacidade de liderança absurda.
A história da igreja diz que no início da década de 70, aquilo que começou em um antigo coreto lá no bairro do Meia, algo bem embrionário, bem pequenininho, no subúrbio do Rio de Janeiro, parecia apenas mais uma iniciativa local que não iria para frente, que desapareceria com o tempo. No entanto, o que nós vimos é que aquilo ali se transformou. Aquela pequena expressão que ali estava se formando, se transformou em um dos maiores ecossistemas de alcance global. Essa é a verdade. Hoje, a organização está presente em mais de 140 países. Existe um segredo administrativo e um código de processos milimétrico que Edir Macedo utilizou para poder explodir esse limite. O limite da gestão, o limite da liderança. Ele usou algo que fez com que isso tudo mudasse. E que quase ninguém no meio eclesiástico analisa, quase ninguém consegue perceber. Alguns acham que é sorte, é sorte. Não, não. Eu vou te revelar essa estratégia de bastidor agora. Mas antes de eu continuar, olhe o que algumas coisas eu vou te apresentar aqui. Olhe o que essas estatísticas, o que essa estatística nos dizem sobre o seu cansaço atual, sobre a dificuldade atual que você vem enfrentando como líder. E você às vezes acha que você é incapaz, acha que, ele teve sorte, eu não tenho sorte. Não, não. Preste atenção no que você vai aprender logo nesse próximo slide. No nosso slide número 3, aqui atrás, nós fala sobre o alarme da gestão, certo? Preste atenção nisso aqui. 74% dos líderes sofrem de burnout por sobrecarga de gestão. A nossa fonte é o Barna Group. Ele nos mostra que força sem direção apenas deforma a estrutura. Então, é importantíssimo você prestar atenção nisso que eu estou falando aqui agora. Meu amigo líder, você que é gestor, você que é líder de ministério, você que é líder em qualquer organização, preste atenção no que eu estou falando para você agora. Essa pesquisa recente, realizada pelo Barna Group, um dos maiores institutos de estatísticas do mundo, focado principalmente em desenvolvimento organizacional, ele nos revela algo muito interessante e algo que nós precisamos, como líderes, prestar atenção e avaliar. Essa organização, ela nos revelou que 74% dos líderes sofrem ou já sofreram de esgotamento extremo, o burnout. Devido à sobrecarga de gestão, à sobrecarga dos seus processos, à dificuldade que vem enfrentando. Sabe o que isso significa na prática? Que o líder está tentando aumentar o resultado da sua instituição, aumentando a sua força física, aumentando o seu trabalho. Ele trabalha mais horas, ele trabalha por maior tempo, ele apaga mais incêndio, ele centraliza tudo nele mesmo, mas a engenharia de processo nos ensina algo cirúrgico. Força sem direção apenas deforma a estrutura. Eu passei 2 décadas na indústria offshore, aplicando engenharia de processos. Lá dentro, meu amigo, erros milimétricos na medição, erros milimétricos no processo, não significavam apenas prejuízo de milhões de reais. Eles também custavam vidas humanas. Eu aprendi na pele que onde não há processos, há caos. Onde não há processo, a confusão se instaura, o problema se instaura. E quando eu olho para o backstage de muitas organizações hoje, quando eu olho para o cenário de líderes extremamente esgotados, quando eu vejo o cenário de igrejas hoje, quando eu tenho atendido, eu tenho visto exatamente isso. Líderes esgotados tentando reter os frutos com métodos velhos, métodos ultrapassados. É o efeito do que eu digo do balde furado. Você gasta uma energia absurda trazendo pessoas pela porta da frente, evangelizando, fazendo coisas, levando eventos, fazendo eventos para poder o marketing alcançar mais pessoas, mas elas saem pelos fundos porque a sua casa não tem ordem, está faltando um processo. Como você aumenta o nível da sua liderança conforme o ensinamento de John Maxwell? Para romper o seu limite, para poder crescer no seu limite, é criando processos. O processo
processo é a ferramenta que eleva o seu teto. Quando você documenta o que deve ser feito, por exemplo, cria um playbook que está muito na moda hoje, um playbook claro para a sua equipe, você deixa de ser um gargalo. O processo permite que a visão continue andando com excelência, mesmo quando o líder, mesmo quando o fundador, ele não está presente, mesmo quando ele não está na sala, mesmo quando ele está viajando, o processo continua funcionando. Ok? Então é importante você entender isso. A chave do governo, meu quarto slide. Ordem precede o milagre. Nós precisamos entender isso. A ordem precede o milagre que você espera, que você tanto aguarda. É importante você entender isso. Mude o processo para poder libertar as pessoas e gerar legado entre a comunidade e o que você está querendo viver, entre o que você está querendo estabelecer. Então, eu quero que você entenda isso nesse dia. Eu quero que você perceba isso nessa hora. É aqui que a história do início da Universal se conecta com o seu momento atual. É aqui que essa história que eu contei para você se conecta com o que você está vivendo. O grande código do Bispo Edir Macedo nos bastidores não foi apenas a sua resiliência pessoal. Não foi, mas foi a padronização cirúrgica que ele entendeu que para expandir uma visão, ele entendeu que para levar além aquilo que ele tinha, ele precisava de um sistema de gestão replicável. Ele desenhou um processo tão claro, tão simples de funcionamento, que qualquer pessoa treinada poderia replicar a sua engrenagem em qualquer lugar do mundo, mantendo a mesma eficiência, mantendo o mesmo padrão que ele fazia. Nós precisamos entender isso. Ele transformou a liderança em um processo claro, em um processo replicável, elevando assim o limite da instituição para um nível global. Algo que era apenas territorial, algo que era apenas no subúrbio do Rio Pequeno se tornou global. Então, entenda o seguinte: organização não anula a fé. A organização, ela prepara a sua estrutura para que o fruto permaneça. Se a sua estrutura é amadora, você está limitando o potencial do que Deus colocou nas suas mãos. Se a sua estrutura, ela falta governo, você não vai conseguir romper. Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou a hora de parar, de apenas reagir aos problemas e começar a governar. Certo? Começar a governar, começar realmente a romper limite. Então, para você ter acesso aos mapas mentais dessas aulas que eu estou passando aqui, ferramentas de gestão, e tirar dúvida com a nossa equipe ou comigo, clique no link que está logo aqui embaixo. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui, certo? O link para você ter acesso. Na nossa bio do Instagram também está. Você pode entrar lá para a nossa comunidade privada do GN41, lá no WhatsApp. Lá dentro, o seu contato fica 100% protegido, é invisível para os outros membros, garantindo a sua total privacidade, ninguém vai incomodar você, é fechado, apenas os administradores falam, certo? Eu quero ajudar você. Então nós estamos aqui nessa temporada, certo? E amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos estudar a segunda lei irrefutável, a lei da influência. Eu vou te entregar o roteiro exato que os maiores líderes de sucesso utilizam para fazer com que as pessoas executam os processos com excelência. Sem precisar de cobrança ou de pressão, sem precisar ficar se desgastando. Se você perder a aula de amanhã, você vai perder algo muito importante. Ou seja, se você perder a aula de amanhã, o seu limite vai continuar travado no mesmo lugar e você vai ter dificuldade de viver aquilo que Deus quer que você viva. Então, coloque o seu despertador para as 8h58 da manhã. Eu sou o Daniel Alves e o meu chamado é ativar o seu governo. Eu estou aqui para isso. Então, como eu falei para você, direto ao ponto, sem muitas delongas, trazendo ferramentas práticas para você. Então, eu te espero amanhã. Até amanhã, nós daremos mais alguns passos em prol dessa construção. O meu chamado é ativar o seu governo.